Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Antônio Bruno, coração de servo, alma de santo. Hoje eu quero falar para você um assunto bem interessante. É sobre a relação ou a correlação entre a cura de um enfermo e o acolhimento. Antes, eu queria lhe pedir para você me ajudar a divulgar o nosso canal. O canal Antônio Bruno, coração de servo. Eu preciso chegar a mais pessoas inscritos para que o nome Instituto Antônio Bruno, o trabalho do Instituto Antônio Bruno e o seu eminente fundador seja mais conhecido. É uma necessidade nossa, é uma necessidade do nosso projeto, que o nome Antônio Bruno, a sua biografia, seja mais conhecido, porque nós estamos num trabalho muito forte, um trabalho muito interessante sobre a possível abertura do processo de beatificação de Antônio Bruno. E esse trabalho que estamos fazendo, que é forte e quase que dioturno, nós estamos precisando que seja mais conhecido, seja mais divulgado essa biografia, essa história ou esse possível beato do Maranhão. Se você me ajudar nessa corrida, nesse trabalho, nós vamos conseguir mais cedo, mais fácil e mais rápido. Eu preciso te convidar para você acampar nesse trabalho, para você me ajudar nessa tarefa que não tem como eu fazer sozinho, não tem como nós estarmos sozinhos nessa. Sem você, com certeza, fica tudo muito mais difícil. Mas se você nos der a mão, se você que sabe trabalhar a internet, você que sabe trabalhar esses vídeos que eu não sei, se me ajudar, com certeza, não demora muito, o nome Antônio Bruno será mais apresentado, será mais conhecido, e daqui a pouco nós estamos com esse processo de beatificação aberto, e o Maranhão vai ganhar, São Luís vai ganhar, nossa paróquia vai ganhar, o Brasil vai ganhar, porque a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja de Roma, ela precisa de santos jovens, como por exemplo João Paulo II já avisou, já havia dito, já profetizou, que a igreja precisa de santo de calça jeans, santos que comem hot dog, santo de tênis, esses santos jovens, pessoas que têm a biografia, que têm a história, que têm um trabalho, que deixou um legado, como o Antônio Bruno deixou, não pode ficar esquecido e não pode, de repente, nós ficarmos aqui vendo coisas extraordinárias acontecerem sem que essas coisas sejam, por exemplo, divulgadas, sejam, por exemplo, conhecidas de outras pessoas. Existem muitas pessoas que precisam conhecer essa história, principalmente paciente oncológico, que pensa ou que acha que a enfermidade do câncer vem para matar, vem para diminuir a pessoa. Conhecendo a história do Antônio Bruno, a pessoa, o paciente, vai perceber que essa história não é, que a história não é essa. O paciente oncológico, ele tem sim toda a condição do mundo de, mesmo atravessando o vale de lágrimas, mesmo que com essa enfermidade que não é fácil, mesmo assim ele tem possibilidade de ser feliz, porque quem nos disse foi uma pessoa que viveu isso, trabalhou isso e viveu o câncer, sentiu a dor do câncer sem estar com câncer, sentiu a dor do câncer sem estar com câncer. Então essa história precisa ser conhecida. Além disso, esse jovem que passou por tudo isso ainda nos deixou um projeto indelével, o Instituto Antônio Bruno como um verdadeiro milagre. E esse milagre, que é a nossa obra, que é o nosso projeto, que é tudo que acontece aqui diariamente, é um legado deixado por Antônio Bruno, que precisa ser conhecido. Eu lhe convido para você conhecer esse projeto, conhecer esse milagre, que está registrado, está administrado por uma regra que ele deixou para nós, uma regra, a regra como nós devemos tratar o paciente, como nós devemos acolher o paciente, e também nos ensinando o que é, ou o significado concreto de um acolhimento padronizado. Aqui também, não sei se você sabe, mas o Maranhão, ele tem um estatuto do paciente oncológico. Você que está me ouvindo e é paciente oncológico, conheça o estatuto do paciente oncológico, ou a Lei Antônio Bruno.
o Maranhão, a Assembleia Legislativa do Maranhão, aprovou uma lei chamada Lei Antônio Bruno, que trata do Estatuto do Paciente Oncológico. Tudo que você precisa do Estado, tudo que você precisa enquanto paciente oncológico, está nessa lei, a Lei Antônio Bruno. Então, essa história precisa ser conhecida, precisa ser divulgada, precisa ser vivenciada, experimentada por muitos pacientes e, em especial, também por aquelas pessoas que acolhem, por aquelas pessoas que trabalham, por aquelas pessoas que têm paciente oncológico em casa, que não é fácil, não é fácil a partir do momento ou do instante que a pessoa não sabe o que fazer. Então, para você aprender, para você conhecer tudo isso, basta juntar-se a nós e conhecer a nossa história. Aqui tem um ensinamento muito interessante sobre como lidar com o paciente oncológico e também um outro ensinamento muito mais importante, o que o paciente oncológico precisa para superar as dificuldades e para superar a dor da enfermidade do CA. O que significa ou o que nós podemos explicar sobre a correlação de paciente oncológico e um acolhimento padronizado? Nós sabemos, aqui nós aprendemos, convivemos, que essa relação amorosa, essa relação harmoniosa entre um bom acolhimento e um paciente oncológico é que faz toda a diferença, tanto na cura, que é o sonho de todo mundo, quanto na luta até chegar à cura. Quando o paciente luta até chegar o dia da cura, o dia da festa, o dia do tocar o sino pela cura, essa travessia, ou esse espaço, ou esse trabalho dificílimo para o paciente, depende muito de como o paciente está sendo acolhido, de como o paciente está vendo as coisas, está vendo a vida ao seu redor. Nós acolhedores, nós temos a condição de mostrar a vida para o paciente como ela é, não com flores ou não só com aquelas palavrinhas de autoajuda, como por exemplo, tudo vai dar certo, você vai curar. Isso aí é fácil de dizer. Mas aqui nós produzimos no acolhimento padronizado essa relação maravilhosa entre o acolhimento, o paciente e a cura. Nós não falamos em morte aqui. E o paciente oncológico precisa saber, a partir do acolhimento que ele está recebendo, que ele não precisa pensar em morrer. E o CA, ele não vai com a pessoa com a ideia ou com a missão de matar a pessoa. Esse fato é lá no passado, tipo 30, 40 anos atrás. Eu quero dizer para você que é paciente oncológico, que a medicina ela evoluiu muito na oncologia. Tem uns exames muito próprios, quase que precisos, tem as quimioterapias não modernas, mas umas quimioterapias que estão dando muitos resultados, e acima de tudo nós estamos criando, está nascendo uma geração de médico voltado ao paciente, que começa aí o acolhimento, que nós chamamos aqui no Instituto de acolhimento primário, lá no médico. Esse médico que dá acolhimento, o primeiro acolhimento ao paciente, está se multiplicando, está aumentando muito essa gama de médico com uma responsabilidade e uma vivência cristã. Então, você que é paciente, não precisa se preocupar e nem precisa ter medo, nem angústia e nem aflição. Não tenha nem medo, nem angústia, nem aflição. Busque confiar no seu médico, busque confiar no seu tratamento, busque confiar no hospital que você está, pode ser quem for, pode ser o Hospital do Câncer, particular ou público. Confie, porque a confiança, ela renova a esperança. A confiança, ela motiva o paciente a lutar contra a sua enfermidade. Então, essa relação de um bom acolhimento, com dados precisos, com oração, com amor, inclusive, ou sobretudo o amor, e um acolhimento padronizado, que leve ao paciente tudo o que ele precisa, no conhecimento e no estar lidando com a sua própria situação,
apesar de um hospital público, nosso caso, por exemplo, esse acolhimento apontando o paciente o caminho da cura, o caminho da verdade e o caminho da luta, que ele não está só, esse acolhimento, ele vai junto com o paciente. Nós temos aqui essa missão de não acolher isoladamente ou solitariamente. Por exemplo, eu acolho o paciente e dou o que ele precisa. Isso é um acolhimento bom, mas solitário. O Estudo Antônio Bruno, que é um projeto criado pelo eminente fundador Antônio Bruno, o jovem iluminado Antônio Bruno, ele faz um pouquinho além. Não só acolher de uma forma solitária. O paciente está aqui e tem tudo o que precisa. O paciente, para ter tudo o que ele precisa que o acolhedor vá com ele. É o que nós fazemos. Nós estamos com o paciente em todas as horas do dia. Nós estamos com o paciente. Eu quero dar um exemplo para você, que nós temos hoje, 28 de maio de 2025, nós temos um paciente, sempre foi assim, porque eu lembrei, temos um paciente tomando radioterapia, 1 hora da madrugada. Ele sai 12 horas, 11, 12 horas, e chega aqui 2 da madrugada. Quando ele chega, nós temos uma equipe aqui, quando é o Francisco, o Evandro, e sempre na cozinha, tem sempre a obrigação de ter alguma coisa para eles, tanto o paciente quanto o acompanhante comer. E quando eles chegam, também, lá onde eles estão, deve estar tudo esperando com eles, de uma forma silenciosa, e ele vai tomar um banho, vai lanchar, fazer uma ceia, se quiser, e dali vai se aquietar e não tem hora para acordar amanhã de manhã. Pode ficar dormindo até a hora que ele quiser. A hora que o paciente quiser, ele não tem hora para levantar de manhã, porque foi dormir 2 da madrugada. Então esse é o ir com o paciente, esse é o acolhimento produzido pelo nosso fundador. Esse é o acolhimento escrito e deixado por nós nas regras do Instituto Antônio Bruno. Imagina que isso nós estamos fazendo hoje com um paciente, graças a Deus só um. Mas já teve dias, temporada, que era quimioterapia 10 da noite, 22 horas, às vezes 12 horas e 3 da manhã. 3 pacientes em horários diferentes e eu não podia esperar um pelo outro. Ou seja, eram 3 táxis que a gente pagava na madrugada, podendo pagar só um, mas a gente pagava os 3. Eu não posso deixar o paciente, veja que acolhimento, eu não posso deixar o paciente 1 hora, 2 horas esperando por outro lá no hospital só para vir junto para economizar. Essa parte nós não fazemos aqui. Na hora que o paciente é liberado lá no hospital, ele pode pegar o Uber e vir para casa, e aqui o Uber quem paga somos nós. Ele não tem essa despesa é nossa. Pode ser qualquer hora, é nossa. Pode ser um Uber, pode ser 3 Uber, pode ser 10 Uber. Se tiver 10 pacientes em horário diferente, fazendo quimioterapia de madrugada, nós não vamos fazer com que eles fiquem lá juntos para vir um carro só para economizar. Nós não economizamos quando o assunto é paciente. Então esse acolhimento entre o acolhimento paciente e cura, ele tem essa harmonia a partir ou só se o acolhido ou o acolhedor faça pelo acolhido não só aquilo que ele precisa, o mínimo ou o básico, não, é caminhar com ele, é sentir a dor dele, é conversar com ele, é estar com ele. Estou aqui, estamos juntos, como a frase que nós dizemos sempre: não queremos saber quem você é, não queremos saber o que você faz, não queremos saber de onde você vem, nós só queremos lhe ajudar. Essa frase é uma frase muito recorrente aqui, porque nós não queremos saber quem é o paciente, nem de onde ele vem, nós queremos ajudar. Então, esse tipo, ou esse modelo de acolhimento, que nós falamos sempre, que é único aqui no Maranhão, e só tem aqui no Instituto, é porque eu desafio, às vezes, se tem alguém que faça melhor do que nós, porque se tiver, eu vou copiar.
Se tiver alguém ou se tiver alguma coisa que eu possa melhorar e você souber que tem, me avise, me ajude, me ensine, porque eu vou melhorar. Agora, nós somos top de linha. Nós somos top de linha. Eu, na minha cabeça e na minha condição, tanto física quanto financeira, tudo que nós fazemos por eles é top de linha. Não tem como fazer mais do que nós estamos fazendo, tudo que nós podemos fazer e tudo que eles merecem. Para concluir, quero dizer que nós não fazemos isso só porque nós somos bons, mesmo porque eu não sei se nós somos, mas nós fazemos isso primeiro por conta do nosso fundador, por conta dele, e ele deixou isso, e não é só ele, por trás disso, ou acima de tudo isso, tem Deus que inspirou Antônio Bruno, que deixou essas regras, que nos fortaleceu, nos deu a honra e o privilégio de estar num projeto que nós chamamos de um projeto cujo comandante é Deus. O Instituto Antônio Bruno, ele tem um comandante desde o dia 28 de março de 2011, quando nós começamos nosso trabalho, 14 anos. Esse comandante é Deus, de manhã, de tarde e de noite, todo dia, o dia todo. Aqui é Deus. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós bolamos, tudo que nós planejamos, primeiro vem para a mesa. Depois da mesa, o planejamento, nós vamos lá para a capela, especialmente nos dias de missa, para que o padre possa abençoar o nosso projeto. Depois disso, aí sim, nós vamos colocar em prática. Tudo que nós fazemos aqui, ou tudo que nós temos feito, é sob a luz do Espírito Santo, que nos dá as dicas necessárias, nos dá a força necessária e nos dá a sabedoria necessária para que tudo dê certo. Então, para concluir a relação, correlação, acolhimento, paciente e cura, ele tem tudo a ver, porque isso se harmoniza, e quem ganha com essa harmonia, acolhimento, paciente e cura, quem ganha com isso não é só o acolhido, mas acima de tudo o acolhedor, que acolhe com amor, que acolhe com carinho, que acolhe em nome de Jesus. Por isso eu digo sempre, juntos a nós, porque nossa missão é lutar em favor da vida. Deus lhe abençoe, hoje, amanhã e sempre.